Olá, nossas boas-vindas a todas as pessoas que se conectaram com o E-Podcast, onde conversamos sobre carreiras diversas. Para dar início à nova temporada do podcast da Feza Group, hoje falaremos sobre carreiras de pessoas de diferentes gerações. Nossos entrevistados e entrevistadas, mais do que especiais, aceitaram o convite e terão a generosidade de compartilhar conosco sobre suas histórias, sobre suas jornadas profissionais e sobre quais são as soluções que enxergam para um mundo corporativo mais diverso e mais inclusivo, onde o senso de pertencimento seja uma tônica e não uma busca infindável para as pessoas de diferentes grupos subrepresentados nas empresas brasileiras. O E-Podcast Carreira Diversas foi assim batizado porque é um fórum para você e para mim, para nós e para elas e eles. Aqui não se exclui com ou, apenas se acrescenta com e. Eu sou Jaime Almeida, vice-presidente e sócio da Feza Group, responsável pela área de diversidade e inclusão. E para as pessoas que não podem nos ver, deixo minha audiodescrição. Sou um homem negro, cabelo preto, de médio para alto, em estilo irregular de Black Power. Uso uma barba grisalha e visto hoje uma camisa azul e um paletó marrom. É uma grande alegria ter nesse episódio sobre gerações a Bruna, a Cláudia, o Shinoda e o Vinícius, em ordem alfabética. E eu vou então fazer uma breve apresentação de cada um deles e delas, para que possamos então conversar sobre as experiências que nós teremos aqui. Então, começando de novo por ordem alfabética, Bruna Santos é planejadora financeira, independente, trabalhou durante 9 anos no Santander, 3 anos no Itaú, atuando com gestão de carteira de clientes de alta renda, onde tinha carteira de mais de 230 milhões, deixou o Itaú em março desse ano para atuar como planejadora financeira na sua própria empresa, Meu Detox de Vida. Bruna é uma mulher negra, nascida na periferia de São Paulo, viveu muitos anos em Itaquera e Guaianazes, foi a primeira da sua família a estudar numa universidade pública, se formou em letras pela USP e trabalhou durante 12 anos no mercado financeiro, apaixonada pela complexidade do ser humano. Bem-vinda, Bruna, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bem, nossa segunda convidada é a Cláudia Busetti Calais. Cláudia é diretora executiva da Fundação Bung, é jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial, tem MBAs em gestão estratégica e também em gestão de sustentabilidade, atuou em redações de rádio e jornal e trabalhou com comunicação empresarial. Nos anos 2000, fez uma transição de carreira, migrando para a área de responsabilidade social. Atualmente, ocupa a direção executiva da Fundação Bung e é uma entidade social e responsável pela agenda ESG na Bung, uma multinacional do setor do agronegócio e que atua no Brasil. É board member da Associação Brasileira de Memória Empresarial, a ABME, e professora convidada de algumas universidades para as disciplinas de diversidade e inclusão e a agenda ESG. Cláudia, muito bem-vinda, uma alegria ter você também. Alegria é minha participar com você, Jaime. Obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, nosso terceiro convidado é o professor Shinoda, que trabalha com educação e assessoria, atua no segmento de pós-graduação com foco em cursos de MBA, trabalhando aí num dos maiores programas de MBA do Brasil, graduado em administração pela PUC de Campinas, mestre em administração pela FGV e doutor em engenharia pela Poli e USP. Atuou como executivo financeiro em empresa industrial de grande porte, foi diretor de instituições de ensino superior e atuou como professor do ensino superior nos últimos 44 anos. Shinoda, uma alegria ter você aqui conosco. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com pessoas jovens, então é sempre animador estar nesse meio, né? Mesmo que digitalmente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Shinoda.
Bom, e para completar o time e a quarta geração, temos aqui o Vinícius Coutinho, que trabalha na área de eventos como assistente de comunicação do Grupo iX. É um jovem apaixonado por marketing e comunicação, tem 18 anos, cursando o segundo período de publicidade e propaganda na Universidade de Mackenzie, atua na área de eventos como assistente, teve experiência como estagiário de vendas em uma imobiliária, atendente de balcão em uma tapiocaria, também atuou como assistente de produção em um podcast durante um período desse ano, onde desenvolveu muitas habilidades em temáticas audiovisuais. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui conosco também, meu querido. Muito obrigado, será um prazer aqui estar com vocês. Que bacana. Bom, Vinícius, vou começar então esse bate-papo aqui com você, tá? E queria entender, né? Você que representa a geração Z, né? Como tem sido para você a convivência dentro de empresas, nas suas experiências, apesar de jovem, já acumulando aí um tempo de alguma experiência, como é que tem sido a sua convivência com profissionais de outras gerações, né? O que você pode compartilhar de início aqui conosco? Então, eu acredito que são experiências de muito aprendizado e de muita troca, porque ao mesmo tempo que eu tenho o que aprender com vocês, também tem essa contramão de que minhas gestoras, elas comentam comigo de que elas aprendem diariamente comigo, com o time, porque dá essa revigorada, que nem o Shinoda comentou, de, sabe, vivo, sabe, você se sente parte do time, de estar ali jovem, você se sente útil também de, por exemplo, nossa, eu tô do lado de uma pessoa que tem uma carreira de 30, 20, muitos anos de experiência, e eu tô tendo a oportunidade de estar do lado dela e ter a humildade de aprender com aquela pessoa, mesmo ela sendo mais velha do que eu acho que você tem que ter a humildade de aprender, ter a paciência, de estar ali lidando com a pessoa, porque ela tá há muitos anos naquele meio, e o meio já se desenvolveu muito e muito, e a pessoa ela tá ali acompanhando desde a época que não tinha um computador, e hoje estão falando de IA. Eu acho que é muito doido você parar para pensar nisso, de que a pessoa ainda tá no mercado e tá lidando, aprender a mexer no chat GPT, tá tendo a humildade de pegar e aprender com o estagiário, sabe? Eu acho que é muito legal isso, e é importante para o bom andamento das empresas. Que bacana, Vinícius. Você conecta aí os temas, né, de aprendizado de todos e todas, né? Então, você mencionou você, em começo de carreira, aprendendo com pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de experiência, e, ao mesmo tempo, as pessoas mais experientes, que eventualmente não têm um mesmo nível de conexão com tecnologia, como você citou o caso das IAs, aprendendo também com os mais jovens, com os estagiários, com pessoas que estão começando a carreira, mas já cresceram com tecnologia conectada o tempo todo, né? Que bacana, obrigado, Vinícius. Voltamos já. Queria fazer a mesma pergunta para a Bruna, nossa representante aqui da geração Millennials, geração Y. Bruna, como é que tem sido essa interação na sua experiência? Eu acho que, assim, complementando um pouco do Vinícius, eu acho que aquela via de mão dupla, a gente aprende o tempo todo, essa bagagem, essa experiência do outro, que veio de uma outra geração, que passou, e assim, eu que vim do mercado financeiro, eu me lembro muito, assim, de alguns chefes, de falar, gente, antes isso aqui era papel, isso não tinha essa tecnologia. E é isso, então a gente vai aprendendo, então tem esse lugar da tecnologia em si, mas eu também complemento com 2 tópicos, que seria a empatia e a comunicação. Eu acho que essa empatia de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está sentindo, como que deve ser difícil, talvez, esse acesso tecnológico. Eu vim da geração que na minha casa não tinha computador, né? Então o computador surgiu, era super caro, a linha telefônica, né, querendo ou não, se a gente for pensar,
era um investimento alguns bons anos atrás, hoje nem se fala disso. Só que da minha geração veio a versão ali computador, celular, e gente, agora a gente tá com um celular que é uma tela, que não tem teclado. E eu tava olhando, eu tô até com um computador antigo aqui, a gente usava disquete. A memória era de 6 GB e era muito gigas. Hoje 126, 128, não tá dando conta. Então, olha quantas diferenças. Então, acho que esse lugar de, como que a gente pode se comunicar entre todas as gerações e também se colocar no lugar do outro para entender que ele não passou pelo que eu tô passando, né? Eu já vim de uma outra geração, então acho que é um pouquinho nesse caminho, assim, da gente conseguir um aprender com o outro, não só na questão da tecnologia, mas também pensando como seres humanos, sabe? Então, como que a gente pode se desenvolver melhor no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho e transpassar isso para as outras camadas também. Bacana, Bruna. Sabe que outro dia eu fui convidado por um grande banco para fazer uma conversa sobre ChatGPT e as IAs, que chegando, aliás, não foi outro dia, foi acho que março, abril, então estava bem recente ainda o ChatGPT, né, que chegou em novembro. E uma das questões que a gente conversou lá foi o que você mencionou agora, Bruna, que não é só questão de gerações, mas é questão de acesso também, né? A gente precisa cuidar muito da questão de quem é que tem acesso, porque hoje, se a gente já tem, de alguma forma, socialmente, uma divisão de quem consegue se atualizar mais rapidamente, melhor, e quem eventualmente não consegue se atualizar, com o desenvolvimento, o avanço dessas tecnologias, nós temos desafios ainda maiores, né, de garantir que o acesso aconteça, porque, do contrário, em poucos anos nós teremos um gap tão grande que vai ser difícil de preencher, e aí o recurso tecnológico que deveria nos enriquecer a todas e todos vai acabar causando um distanciamento ainda maior, né? Obrigado, Bruna. Bom, nossa representante da geração X, Cláudia, e você, com a sua visão sobre esse tema? Bom, Cláudia, eu compartilho aí, com certeza, da mesma geração, ainda que eu seja lá de uma extremidade, você aqui de outra, mas conta a sua experiência, por favor. Jaime, eu acho que tentando colaborar, né, e acrescentar, vamos dizer assim, um pouquinho a mais disso tudo que foi dito, né, eu acho, e abrindo também uma outra frente, como uma boa representante, né, dessa geração X, que é muito mais centrada no ter do que no ser, né? Acho que isso é uma das grandes características da nossa geração, assim, essa busca, né, por essa independência que o trabalho trouxe para a gente, né? Era uma coisa que a gente buscava muito, e o que esse trabalho pode me proporcionar. Eu acho que tem muito em linha com o que a Bruna e o Vinícius trouxeram, assim, é uma relação muito legal, muito interessante, de aprendizado, de trocas, mas eu acho que a gente também tem que trazer que para a gente chegar nesse aprendizado e nessa troca, tem chão aí, né? E tem chão de uma convivência que tem que ser muito trabalhada, porque não é algo dado, justamente por essas características que a gente está falando, né? Eu falo do lugar de uma geração que foi muito mais moldada para a resiliência, para adaptabilidade, né? Para a busca dessa, como é que eu vou dizer, que buscava muito essa não dependência, vamos dizer assim, tanto familiar quanto financeira, para uma geração que está chegando agora, né? Seja os milênios, novos milênios, ou essa geração mais atual, a geração Z, de uma geração que vem desprovida disso, né? Esses compromissos, esses apegos que a nossa geração tem e batalhou muito, é algo que meio que está dado, que está posto para essa nova geração. Então, é uma geração que não está com a mesma conexão desse tempo que a gente tem, né? Vamos colocar. E aqui não tem nenhum juízo de valor de melhor ou de pior, não é nesse sentido, mas no sentido daquilo que nos diferencia. E que são coisas muito positivas, como trouxeram, né, Vinícius e Bruna,
complementares, porque nem tudo a minha geração, a geração do Shinoda dá conta, assim como essas novas gerações também não dão conta, e essa complementaridade ela é super importante de acontecer, porque isso, olha, eu consigo chegar até aqui, daqui para frente, Vinícius, o que você consegue contribuir, né? O que você traz e que é interessante para que no final todos nós cheguemos vivos, né? Nesse processo e que a gente se sinta parte contribuindo. Mas eu acho que para que isso aconteça, para mim tem uma palavra que é super importante, não só uma palavra, mas um exercício que é muito grande para essa intergeracionalidade funcionar, que é a escuta, né? É a gente ter a generosidade da escuta. Seja eu na altura da minha geração X, na experiência que eu acumulei nos meus X anos de trabalho, ouvir o que este novo, o que essa nova geração está trazendo e ter generosidade de acolher isso. E o primeiro caminho para que eu consiga acolher é ter uma escuta de fato aberta. Deixa eu ver o que é isso que o Vinícius está trazendo, o que é isso que ele está falando, né? Que nativo digital é esse que está chegando, que eu não consigo e que eu não posso achar que eu vou conseguir dar conta de acompanhar, mas que ele pode colaborar comigo. Mas também a generosidade da escuta dessas novas gerações, do Vinícius, da Bruna, de falar assim, cara, o que é isso que o Shinoda tá trazendo, né? Por que ele está fazendo assim, né? Por que a Cláudia atua assim naquela reunião? Então, eu acho que esta palavrinha que se transforma num exercício muito importante, que é a escuta, eu acho que esse é um exercício fundamental para quando a gente coloca várias gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho, para trabalharem juntos e juntos tentarem chegar, vamos dizer assim, numa caminhada onde cada um também entenda que parte compete a mim, aonde que as minhas habilidades, as minhas fortalezas podem contribuir, mas também aonde eu tenho que reconhecer que a melhor pessoa para realizar aquela tarefa ou para entender aquilo que está sendo posto é o Vinícius, né? Dentro da compreensão toda que ele traz e muitas vezes da inovação que ele traz. Porque eu acho que isso é importante, tanto para contribuir para um bom ambiente organizacional, quanto também para contribuir para a inovação que a gente quer dentro das nossas empresas. Inovação não é só a parte tecnológica, né? A gente muitas vezes liga a tecnologia, mas a inovação é assim, o que cada um pode trazer, a somatória de cada um que vai me fazer chegar aonde de fato eu preciso. E eu acho que aí, Jaime, escuta é fundamental, e uma escuta generosa. Não é só fingir que o ouvido está aberto, ele tem que estar de fato aberto e conectado ao coração. Porque se a nossa escuta não passar pelo coração, a gente não transforma, a gente não faz. Ela entra por um lado e sai por outro, né? Ela tem que entrar, internalizar, para que isso depois, de fato, vire ação. Bacana, Cláudia. Eu resgato aqui na sua fala esse conceito de... Nas empresas hoje é bastante comum a gente escutar, mesmo na mídia, o conflito das gerações são muito diferentes, né? Mas na sua fala eu resgato aqui o conceito de trabalhar o diálogo de gerações, essa escuta ativa que vai levar a um diálogo enriquecedor, né? Como o Vinícius trouxe, como a Bruna trouxe. Quando você está ali genuinamente olhando para quem tem uma experiência diferente da sua, independente de qual seja ela, e você se propõe, você se abre para ela, a gente consegue fazer construções, né? Que bom e que rico aí tudo isso. Bom, Shinoda, minhas referências profissionais são das pessoas com quem, claro, eu aprendi sendo já de uma ponta da geração X, então minhas inspirações vieram da sua geração, né? Da geração dos baby boomers. Então tenho muitas pessoas aí a quem eu devo aprendizado, que eu devo muitas coisas que eu vivi, experiências, e admiração como a que eu tenho por você, né? E conta do seu ponto de vista, Shinoda, como é que vem da sua geração esse olhar já compartilhado aqui por Cláudia, Bruna e Vinícius? Eu diria assim, ao longo desses anos todos, né? Eu já estive em situação de ser o mais jovem, né? E ultimamente eu estou sendo o mais velho da turma, né? Agora, uma coisa que é legal é que na língua portuguesa, né, ser e estar significam coisas diferentes, né? E quando a gente fala de profissão,
nós não somos, né? Nós sempre estamos, né? Então, é muito, muito legal, assim, você, independente da posição que você está, sempre que você pede alguma coisa para alguém, né? Você explicar por que você está pedindo aquilo, onde que aquilo se encaixa dentro de um processo, né? Para você dar oportunidade para a pessoa de crescer, né? E eu acho isso faz muita diferença. Esses dias minha filha dizia assim, eu tenho uma estagiária, um estagiário, que eu faço questão de fazer a formação, né? Dar oportunidade para a pessoa crescer na organização, né? Porque a minha geração era aquela que, os profissionais que mandavam, né? Depois que vem aquele conceito de líder, chefe, essa discussão toda, né? Agora, é muito bom quando você pega alguém que foi seu estagiário, né? Ou antes de ser estagiário ainda auxiliar, e hoje são profissionais e conversam comigo ainda, principalmente em datas especiais, conversamos bastante, né? Esses dias mesmo entrou um menino, Rodolfo Moreira, né? Que foi até a GB, na biblioteca, buscar um artigo para mim. Aí ele voltou e disse assim, professor Shinoda, estou encantado com a Fundação Getúlio Vargas, será que um dia eu consigo estudar lá? Eu disse, olha, Rodolfo, se você não fizer, se você não estragar, né, você consegue, né? Porque muitas vezes você tem aquela crença de não merecimento, né, e você trabalha contra, né? Você faz uma autossabotagem. E recentemente ele me ligou e disse, estou te ligando para dizer que eu entrei no mestrado profissional da GV, né? Então, eu falei, ótimo, então você colaborou com você mesmo, né? Conseguiu acreditar, enfim. Então a gente vê muito isso, né? Eu trabalhei tanto em indústria, trabalhei em várias situações e muitas vezes como coordenador de curso, aí você tem que montar um time de professores e aí saber qual professor você coloca em que sequência, porque você sabe, professor de diferentes idades, diferentes gerações, e como é que isso impacta no aluno. Então, é muito legal. Ultimamente, eu tenho levado muito em conta, tenho muito contato com pessoas jovens, mas não numa relação hierárquica, né? Muito mais matricialmente, e eu tenho valorizado e até premiado pessoas. Eu acho muito importante pessoas que não dizem que não é comigo, sabe? Eu acho assim, na vida, se chegou em você, é com você, sabe? Tudo, na atividade profissional ou na vida. Se chegou em você, é com você, né? Então, outro dia, dei de presente para um menino, porque ele estava com a câmera fotográfica pendurada e pedi para ele tirar umas fotos para mim, minhas, porque eu precisava para uma situação fora daquele contexto. E ele fez aquilo com uma boa vontade, assim. Então, eu dei de presente a ele 2 peças de cerâmica, que eram foscas por fora e vitrificadas por dentro, né? E aí ele disse, nossa, que coisa linda, nossa, muito bonito. Eu falei, então, eu estou te dando essa peça porque mesmo as pessoas que não sejam tão brilhantes por fora, né? Pode ser até meio foscas por fora, não é só o caso, mas tem que ser brilhante por dentro, tem que ter aquele brilho dentro, né? Aí ele falou, poxa vida, até falou, posso te dar um abraço, né? E você sabe, eu de descendência japonesa não tenho esse tipo de gestual tão frequente na minha vida, mas eu achei legal pra caramba, né? Então, acho que é isso, sabe, Jaime? É muito importante você fazer bem o teu papel, olhar as pessoas que estamos todas na mesma jornada, sabe? Independente muito bacana, Shinoda, e você, mas a gente também tem que pensar, né, como você acabou de narrar aí no caso do Rodolfo, o peso que a gente tem ao falar na nossa base de experiência, como você fez a ele uma influência positiva que, de repente, algo que ele estava duvidando e de repente conquistou, né? Então, a gente tem um peso grande quando a gente compartilha as experiências, obviamente, da mesma forma que se
for alguma coisa negativa, vai ter um peso negativo também, né? Mas muito bom ouvir aí não só a sua visão, mas a forma como você trouxe os exemplos aí. Obrigado, Shinoda. Bem, e para você que está nos assistindo, eu queria aqui parar um instante, antes de ir para a próxima rodada, para dizer que, pela primeira vez na história, nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente no mesmo ambiente de trabalho. Nós escutamos aqui o professor Shinoda, a Cláudia, Vinícius e a Bruna, falando um pouco sobre a visão colaborativa das diferentes gerações, e é importante a gente parar para fazer reflexões sobre como anda essa convivência, né? Quais são as trocas, os desafios que acontecem hoje no ambiente corporativo. E é um pouco disso e muito mais que a gente pretende seguir aqui nessa conversa. E só para localizar quem talvez não esteja tão familiarizado com a questão das diferentes gerações, os baby boomers são as pessoas nascidas entre 1946 e 1964. A geração X traz o grupo de pessoas nascidas entre 1965 e 1980, os millennials, ou geração Y, nascidos entre 1981 e 1996, e a geração Z, nascidos entre 1997 e 2010. E daqui a pouquinho chegando ainda a geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2011, né? Então daqui a pouquinho nós temos mais uma geração por aí. E vamos repetir, já vou deixar o convite feito aqui. Quando tiver geração alfa, a gente se reúne de novo para continuar esse bate-papo. Bom, eu vou trazer agora para a Cláudia. Cláudia, a gente falou aqui de toda a questão colaborativa, você já antecipou um pouco falando sobre fatores importantes de se considerar para que a gente tenha sucesso nessas relações, né? Mas você traz alguma barreira ou algum desafio que você perceba que seja de maior importância para que todas e todos nós tenhamos um olhar cuidadoso de como não estragar, de como não danificar ou não construir conflitos entre gerações? A premissa número 1, e para a gente, Jaime, que trabalha tão fortemente com essa questão de diversidade, de inclusão, né, nas diferentes áreas e papéis que a gente desempenha, né, como o Shinoda disse, quer dizer, a gente não é, mas a gente está, né, nesse momento, né, seja eu lá com as minhas aulas, seja dentro da empresa onde eu trabalho, né, nos conselhos, nas interações, assim, eu acho que tem... A questão do viés inconsciente é algo que é muito forte, é muito presente. E quando a gente fala da questão da intergeracionalidade, eu acho que o principal desafio que a gente tem que vencer pensando nessa ótica do viés inconsciente, é aquele estereótipo básico de que o jovem é inexperiente e que os mais velhos são resistentes à mudança. Não é? Até porque o que a gente está vendo aqui, né, colocando, eu achei tão linda a fala do Shinoda, assim, eu falei, nossa, que fala, sabe assim, que fala acolhedora, que fala que edifica, né, tipo assim, uma pessoa que certamente ajudou muito, se você trouxe isso muito no seu relato, né, e eu acho que esse estereótipo de que o mais jovem é inexperiente, então, assim, você nem ouve o que tem para falar, você nem oferece a ele a oportunidade de desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho, né? Sem você nem ao menos sentar e conversar e entender, né, o que pensa, né? O que ele está trazendo nessa bagagem dele, o que eu posso colaborar com essa bagagem dele, né? E vice-versa quando você vai para um profissional que tem mais tempo de casa ou que tem uma idade maior, né, do que as gerações, como você disse, atuais, assim, né, as mais que engloba os mais jovens na linha, imagina, não vou sentar para conversar com o Shinoda, imagina, já está no passado, já sabe assim, não entende, não... E a gente às vezes esquece tem uma outra palavra que eu acho super importante quando a gente está falando dessa questão de trabalho, de mundo de trabalho, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de diversidade, porque não passa também por isso, que é oportunizar, né? Eu sou fruto e sou resultado
das várias oportunidades que eu tive ao longo da minha vida, da minha carreira, e que foram oportunidades criadas por muitos outros. Eu não cheguei aqui sozinha. Eu não sou fruto, a minha história, eu não sou fruto, ela não foi construída sozinha, ela foi construída por vários outros. E eu acho que quando a gente reconhece isso, a gente também se coloca no lugar de oportunizar para o outro também, né? De incluir, de acolher este outro, né? Então, eu acho que este papel, ele é extremamente importante. E muitas vezes a gente cristaliza, a gente congela, a gente não olha para trás, para a nossa trajetória. Então, quando a gente esquece de olhar para trás, para a nossa trajetória, a gente também não consegue ajudar na trajetória de outros, né? Então, acho que esse é um convite que fica para cada um de nós no ambiente de trabalho, assim. Tipo assim, o que me ajudou a chegar até aqui? É importante reconhecer isso para eu também perceber o que eu posso fazer para ajudar outros também a chegarem, né? Outros também e reconhecer a contribuição que este outro traz, né? Seja alguém que está acima de mim do ponto de vista de faixa etária, seja alguém que está começando, que seja mais novo do que eu, mas eu acho que reconhecer essa questão da oportunização, acho que ela é extremamente importante. De alguma forma, fazer o convite para que a generosidade que cada um de nós recebeu possa ser passada adiante também, né, Cláudia? Muito bacana. Obrigado. Exatamente. Eu brinco, Jaime, o seguinte: a nossa tendência é achar que nós somos filhos de chocadeira. Mas, assim, nós não somos filhos de chocadeira. Nós não chegamos aqui sozinhos, entendeu? Teve um processo para a gente chegar até aqui, para a gente estar nesse lugar. E esse processo também está para cada um outro, né? E como é que a gente interage e colabora também com o outro, entendendo que o outro também está colaborando para a nossa permanência nesse processo, né? Sim, verdade. Obrigado, Cláudia. Shinoda, alguma barreira que você identifica diferente do que a Cláudia trouxe no convívio das diferentes gerações? Um aspecto que eu acho importante, independente de geração, né, é que nós temos duas coisas importantes na nossa trajetória de vida, né? Nós temos o meio de vida e o propósito de vida, né? Muitos de nós passam pela vida só atendendo esse primeiro quesito. Eu vou sobreviver aqui, né? Agora, para que nós estamos aqui, né? O que nós viemos fazer aqui? Podemos até servir de escada para alguém cumprir um propósito maior, né? Então, isso é muito importante. Por isso você tem que realmente valorizar quem está no meio, cumprir seu papel, né? Ajudar as pessoas nas suas carreiras, porque não é o fato de você ajudar alguém, compartilhar conhecimento, que vai fazer você perder uma oportunidade. Nós somos diferentes, nós caminhamos de jeito diferente, velocidades diferentes, né? Então, isso é muito legal. Por isso que é importante, né, a gente reconhecer que estamos no meio, fazemos parte, trabalhamos em equipe, né? E assim, a gente, pelo menos, vamos cumprir um papel, dar utilidade à nossa existência, né? Perfeito. Obrigado, Shinoda. E você, Bruna, qual é o seu olhar para as barreiras? Se é que existem, né? Estava pensando aqui com base desses 12 anos de mercado financeiro, do que eu já vivi e experienciei, e esse lugar do estereótipo, né, de contratar pessoas novas. Então, eu vim ali dessa parte do varejo. Então, esse lugar de, vamos contratar novo. Eu sentia muito dessa, vamos dizer, não sei se poderia dizer como uma cultura, sabe? E ouvindo vocês, o mercado ele tem muito a evoluir nesse sentido, né? Porque aí a gente vai lá, monta um time só de pessoas da minha idade. Eu tenho aqui 30, 31, dos 22 aos 30 e máximos 35 anos. Gente, e aí? Só que, por exemplo, eu atendi até pessoas, e ainda atendo. Eu estava olhando a faixa etária dos clientes que eu atendo: 65, 67, 23 anos, 25, 45. Ou seja, por que eu atendo esse lugar na pluralidade em relação às idades,
mas na hora da contratação, na hora do viés de quem que eu vou escolher, eu tô ali com o currículo de todas as pessoas mais novas. Então, eu acho que essa liderança, acho que a barreira tá um pouco ali nesse lugar, né? Como a liderança pode sair desse lugar da zona de conforto, não sei se é bem uma zona de conforto, mas tentar mudar esse olhar para sim, eu vou contratar os 55 para fazer uma atividade que nunca fez, porque também tem isso. Eu contrato a pessoa que já tem a bagagem, mas e se ela quiser uma transição de carreira e quer mudar de área? Aí eu não vou ter oportunidade aos 55 a entrar numa área nova, porque eu não tenho bagagem, não tenho experiência. Então, eu falo para todos os meus clientes que a gente vai ter o projeto 100 anos. Então, se a gente viver até os 100 anos de idade, é possível que a gente transicione nesse momento 2 ou 3 vezes de área. Eu já mudei, inclusive. Então, assim, como que a gente pode abraçar esse lugar que nós, como indivíduos, vamos mudar, sair da engenharia, explorar a área da educação, depois ir para outras áreas, mas com que o mercado também abrace essa pluralidade de falar, tá tudo bem, vem aqui, vamos recomeçar nessa nova área. Não tem idade para começar, sabe? E esse lugar de delimitar a idade para isso, a idade para aquilo, eu acho que a gente está chegando no momento que a gente vai precisar dissolver um pouco desses estereótipos de com que idade que a gente tem que entrar na universidade, com que idade a gente tem que começar num novo cargo. E, enfim, por aí vai. Então, acho que é uma mudança de cultura que vai demorar um tempo, não é do dia para a noite, cultura não muda ali, né, da noite para o dia, mas estamos conversando sobre isso, então já significa que, de alguma forma, isso está sendo já visto, né, para que a gente possa transformar as próximas gerações. É isso. Que legal, Bruna. Eu escutando, fiquei pensando aqui na minha jornada e eu me lembro que eu tive a sorte de, por volta dos 26 anos de idade, de ter assistido uma palestra da Rosa Benhoft, que é uma especialista em carreiras, em recursos humanos, e que mais tarde eu a tive como minha mentora. E a Rosa hoje é uma mulher que tem 83 anos de idade, super ativa, trabalha muito, com uma vitalidade incrível. E a Rosa, lá atrás, falava sobre o que você acabou de mencionar, que nós devemos viver bastante. Então, não dá para se apoiar numa única carreira sem pensar na segunda, na terceira e eventualmente numa quarta, né? Então, essas transições, elas são importantes, né? No currículo da Cláudia, já li sobre a transição dela, o Shinoda já fez transição, você já fez transição, eu também, Vinícius daqui a pouco, né? Porque o Vinícius ainda está começando, mas então é super importante pensar nessas múltiplas carreiras que a gente deve viver. E aí é interessante quando a gente fala sobre os preconceitos contra a idade nos processos de seleção, porque quem está contratando é uma pessoa, né, que se hoje tem 30 ou 40 e der sorte de viver bastante, amanhã vai ter 50, 60, né? Então deveria haver uma generosidade maior entre pessoas sem pensar na barreira de idades, até porque na nossa conversa aqui a gente mais do que está concluindo que não faz sentido ter barreiras, as pessoas são plenas e têm contribuições a fazer em quaisquer idades, né? Do mais jovem ao mais experiente, passando por todas e todos aqui. Obrigado, Bruna. Ô Vinícius, você já identificou alguma barreira, seja numa experiência própria sua ou escutando de outras pessoas, você já viu alguma barreira sobre a convivência de diferentes gerações? Então, eu acho que vai muito da adaptação ali da equipe, de como que é o ambiente, se é um ambiente hostil, se é um ambiente confortável, onde a pessoa pode ter o lugar ali dela de fala, ou ela não pode dar a opinião dela. Então, eu acho que eu nunca vivenciei muito disso, mas o que o pessoal fala é que se julga muito livre pela capa, né? Poxa, não vou contratar aquela menina porque, acho que ela não vai dar conta. Acaba, tipo, meio que julgando ali
pelo estereótipo da pessoa, aquela pessoa é negra, não sei. Eu acho que a gente está caminhando cada dia mais para que situações como essa, se diminuam, né? Mas eu acho que ainda existe, sim, esse pré-conceito, mas eu acho que a gente está caminhando cada dia mais para que isso acabe. E eu acho que uma dificuldade, talvez, entre gerações é o imediatismo da minha geração, eu acho, geração Z, pessoas mais jovens, de querer chegar lá muito rápido, né? Às vezes não deu tempo do processo acontecer. A gente quer muito, eu tô com 18 anos, vou fazer 20, daqui a pouco, poxa, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, não sei, sabe? Às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo para aprender durante a nossa trajetória, e eu aprendo muito isso com as minhas gestoras, pessoas que eu converso mais velhas, e elas falam para manter a calma e que tudo vai dar certo. E também eu acho que uma característica do pessoal mais jovem é um pessoal mais ousado, que corre mais o risco, e pessoas mais velhas tendem a ser mais conservadoras e meio que seguram. Então, se uma equipe não está muito bem alinhada, fica esse atrito. Obrigado, Vinícius. Acho que a gente tem aí uma jornada muito interessante, né? Como disse a Bruna, nós estamos aqui discutindo sobre isso, né? Então, acho que nunca houve tanto espaço aberto e transparente para a gente poder fazer discussão de temas, e depois cada uma de nós assumirmos o nosso papel de como é que nós levamos isso para a prática, conversando com outras pessoas, abrindo portas, e abrindo portas não só para as pessoas entrarem, mas para que as discussões se multipliquem, né? E que a gente construa verdadeiros diálogos aí entre gerações. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta para vocês, que é: como é que você se sente na sua carreira com a idade que você tem hoje? Né? Então, vou começar essa pergunta com o Shinoda. Então, Shinoda, como é que é viver a carreira na sua idade atual? Eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? E tinha que fazer muito esforço, muita força física. E agora não preciso fazer nenhuma força física. Então, acho que tem essa expectativa que a gente tem como ser humano de ir gastando menos energia, depender menos do físico conforme avança na idade, né? Então, isso é muito legal. A outra sensação boa que eu tenho é que eu estou no melhor momento da minha vida profissional, né? Tem tudo que uma pessoa gostaria de ter: reconhecimento, tudo, ambiente, remuneração, né? Então, é muito bom. E eu faço um papel, assim, bem legal, assim, é mais ou menos, fazendo um paralelo, eu li uma vez a história de uma pessoa que, não é uma pessoa, uma categoria profissional que inventa o nome de carro, né? Então, ele tem que criar o nome de um carro, dali 6 meses ele vai voltar a pensar no assunto, porque aquilo dá uma bela remuneração, né? Então, é um pouco disso, porque o meu papel hoje é usar uma experiência que eu acumulei para ajudar a definir qual é o produto que terá sucesso, né? E esse é um negócio que a gente não pode errar, né? A gente pode... Ou você pode errar uma vez para cada 4 que se acerta, né? Então, é muito, muito bom. Então, eu estou num momento, eu diria assim, estou muito feliz porque, de um modo geral, vivo o meu melhor momento, né? Acho que tive que enfrentar vários medos para chegar aqui, né? A começar pelo medo do escuro, né? Porque morava no sítio e tinha que estudar à noite, andar 4 quilômetros de ida e volta, e tinha um cemitério no meio do caminho, então tem esse problema de medo, até com o sobrenatural, né? Depois medo de falar em público, né? Depois medo de não ter emprego, e aí você vai criando as suas estratégias para conseguir conviver com isso, enfrentar bem, e isso acaba te fortalecendo, né? Então, eu acho assim, eu acho que, vou dar um exemplo assim, quando alguém me falou sobre aposentadoria, eu fiquei apavorado com a ideia da aposentadoria. Eu falo, não quero depender disso, né? Mas depois eu percebi que a aposentadoria é só um negócio financeiro. Você paga num período e recebe no outro, né? Então você tem que cuidar
para que isso aconteça. Principalmente a segunda parte, né? Porque a primeira você não escapa, né? Então, isso que é legal, né? Então, é muito bom, assim, você viver a sua carreira, várias coisas que a gente faz ao longo da vida. É como disse o Steve Jobs uma vez, né? Que por ele ter feito um curso de caligrafia, as fontes dos computadores são bonitos. Aí ele fala da conexão que você faz sempre para trás, né? Então, as coisas que eu fiz ao longo da minha vida dão muito sentido para aquilo que eu estou fazendo, né? Mas é difícil você falar assim, eu vou fazer isso agora porque lá na frente, né? Sim. É isso, faça bem feito o que aparece para você, porque o que aparece para você é para você mesmo. Aproveite bem e faça a tua parte sempre, né? Que legal, Shinoda. Eu vou pegar, você falou da importância da questão financeira, vou passar para a Bruna, que é especialista em finanças, né, finanças pessoais, para trazer, Bruna, como é que está a sua carreira na idade que você está vivendo agora? Primeiramente, eu acho que eu me sinto privilegiada, né? Ser uma mulher negra, vinda da periferia. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu só queria o dinheiro para poder bancar, ajudar minha mãe, ajudar ela a ter a casa própria dela. Eu tinha essa ambição, que eu acho que é um pouco do que o Vinícius falou, e eu tinha muita fome, muita sede do conhecimento. Então eu estudava à noite, eu trabalhava em 2 empregos, eu estava ali naquela ânsia, assim, eu preciso aprender mais para, de repente, receber mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, até que o dinheiro ele não se tornou tão importante assim. A casa própria, sabe a pirâmide de Maslow? Primeiro aquelas necessidades mais básicas, morar, comer. Então eu tava ali naquela subsistência mesmo. E foi passando os anos e o mercado financeiro me ajudou a ter uma ascensão profissional e também ajudar, enfim, a minha família. Eu fui olhar para mim. Eu fui olhar o que a Bruna queria, o que ela gostava. Então, a Bruna é formada em letras, gente, não é em administração ou economia. Então, esse match também de áreas, e eu via que os clientes falavam, nossa, você tem um jeito de falar e tudo mais. Então, esse jeito é porque, sim, eu sou de humanas, sim, eu gosto de literatura, de acessar o lugar da cultura. Então, isso me fez me tornar essa profissional que eu sou hoje. Poder escolher, né, criar a minha própria empresa, para mim é esse lugar do privilégio, esse lugar tudo aquilo que a gente fez deu certo, sabe? Todo aquele esforço, ou aquele momento que você se torna gerente aos 20 anos e você fala, nossa, status, que legal, eu sou gerente. E aí depois de meses você tá lá chorando porque você não aguenta a pressão dos clientes, do seu chefe, de várias coisas. E aí eu falei, nossa, será que eu não fui promovida antes da hora? Né? E no final deu certo, né? Consegui depois ser promovida outras vezes, migrei de banco, mas hoje eu me sinto com mais escolhas. Eu tenho liberdade de tempo, então acabei de voltar do golfe. Olha que maravilhoso, assim. E também multigeracional, porque querendo ou não, lá eu tava com pessoas de 65, de 55 e por aí vai. Então, ter o privilégio de poder escolher o que eu quero fazer hoje, aos 31 anos de idade, quando eu olho minha mãe, né, ela não teve essa mesma oportunidade. Então, já zerei o game. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas eu tô, tipo assim, tô muito feliz e satisfeita com essas escolhas. E é uma construção, gente. Não é do dia para noite. Tem que ter também essa bagagem, quando eu falo do financeiro, né, de guardar, de poupar, porque se eu não tivesse poupado, eu não teria essa possibilidade de escolha também. Então, acho que o trabalho, o dinheiro, olhar para essas áreas, isso é essencial para que a gente consiga ter uma qualidade de vida e bora pro projeto 100 anos, com várias transições de carreira, sabe? Muito bom, muito bom. Vinícius, e você, como é que é viver sua carreira na idade que você
tem hoje? Então, eu, por mais de jovem, assim, que eu seja, eu já vivenciei, acho que 3 frentes, assim, que me fizeram refletir bastante. Eu acho que eu tô no início de tudo, tô caminhando para conquistar o que eu almejo, mas eu parei para refletir esse ano, que ano passado, que nem eu citei, eu trabalhava numa tapiocaria, então era completamente um trabalho ali de atendimento, braçal, era corrido porque eu fazia o ensino médio durante a manhã e aí tinha que correr lá para Higienópolis, que era lá na FAP, correr para entrar lá 3 horas, e aí eu fazia das 3 até as 10 e chegava aqui no Capão Redondo meia-noite e no outro dia já tinha que ir para a escola, então era uma loucura. E aí para pensar que esse ano eu estou trabalhando home office numa startup na área de eventos, que é uma coisa que eu me identifico, que tem a ver com o meu curso. E aí eu fiz essa comparação, falei, caraca, como a vida pode mudar em um ano, assim, né? E vai muito das oportunidades, e você tá pronto para aquelas oportunidades, né? Porque não adianta nada a oportunidade surgir para você e você não tá preparado para adquiri-la. Então, eu sou grato por estar sempre me dedicando a estar pronto para essas oportunidades. E já acho que foi a minha primeira transição de carreira, vai. Eu estava num atendimento ao público ali, cozinhando, fazendo tapioca, que eu não sabia também, aprendi lá, dando treinamento para outras pessoas que eram mais velhas do que eu, porque eu consegui aprender rápido ali. E foi muito legal e fez parte. Eu me orgulho de falar que eu já fui um tapioqueiro, que eu gostava. Foi ali que eu aprendi a me relacionar com diferentes pessoas, porque tinham clientes mais velhos, tinham professores de universidade, da universidade lá da FAP, tinham jovens como eu, ali do ensino médio, jovens da faculdade. Então foi muito legal ter essa troca de gerações. E hoje em dia eu me encontro feliz na posição que eu tô e muito animado com as coisas. É bastante coisa, essa área de eventos é bem dinâmica, eu gosto, eu mexo um pouquinho também com marketing e tem tudo a ver com o meu curso, então eu me encontro feliz e pronto para o que aparecer aí. Bacana, Vinícius. No bate-papo de aquecimento aqui, dias atrás, Vinícius trouxe uma frase que eu achei bacana. Vinícius disse, estou no caminho da minha melhor versão. Então, que legal, Vinícius. Obrigado, viu? E você, Cláudia? Como é que você vive a sua carreira na idade que você está hoje? Olha, eu tô que nem o Vinícius, eu também tô no caminho da minha melhor versão. Ô Jaime, mas você sabe que eu estava ouvindo aqui a Bruna, o Vinícius, assim, o Shinoda também, óbvio, né, no sentido assim do, vamos dizer assim, daquele que te inspira, né, no lugar daquele que te inspira, que já passou por tanta caminhada e, poxa, que sabedoria, e tá ali, né, que é tipo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né, te instiga isso. Mas eu estava aqui ouvindo a Bruna, o Vinícius, eu estava falando assim, gente, que legal, assim, porque eu acho que é isso, a beleza dessas novas gerações, assim, que é uma coisa que a nossa geração, ela não conseguiu experimentar, né? O Shinoda trouxe muito isso na fala dele, a questão do medo, né? A nossa geração é muito da estabilidade, não é isso? A gente busca o tempo... Eu estava vendo a Bruna, falei, imagina se com 30 anos eu ia ter coragem de fazer isso, por mais que a gente tivesse todas as condições. E, por exemplo, hoje, por mais que a gente tenha uma caminhada, mas como que é difícil os processos de transição para a gente, você concorda? Assim, porque a nossa cultura, nós fomos, vamos dizer assim, moldados para a busca da estabilidade, né? Para, tipo assim, mas será que vai dar certo arriscar? Mas como é que vai ser isso lá na frente, né? Então, assim, e você olhar esses jovens, assim, falando, e eu acho que a gente tem tanto a aprender com isso, sabe, assim, com essa vontade de arriscar, com essa conexão tão grande com o propósito, né? Você não consegue mais chegar para essas novas gerações, eu digo isso, eu tenho uma equipe, eu trabalho com uma equipe de 15 pessoas, então eu tenho pessoas das mais diferentes faixas etárias, assim, não adianta você chegar e falar assim, olha, a gente tem uma excelente carteira de benefícios, um excelente salário, ok, isso é importante dentro do mundo do trabalho, a gente sabe, mas a gente sabe que para essas novas gerações não é só isso, a questão do propósito está muito forte.
e que isso nos instiga também, né? A gente que já tem um pouquinho mais tempo de caminhada, assim, opa, peraí, mas o que é isso que a Bruna está falando? Tipo assim, olha, legal, eu contribuí até aqui, eu montei a minha casa, eu ajudei aqui, mas assim, o que eu quero de fato fazer? O que de fato traz brilho para o meu olho, né? Que é uma pergunta que a gente tem muita dificuldade na nossa geração de se fazer, né? E de, mesmo que a gente saiba a resposta, de abraçar essa resposta e seguir abraçado com ela, né? Então eu achei isso muito, muito legal, assim, de ouvir como que a gente, que essa turminha nova colabora com a gente, chacoalhando, tirando a gente desse lugar, né, comum, desse lugar dessa zona de conforto e trazendo para um trabalho, né, de maior reflexão. E também como que nós podemos contribuir nessa questão um pouco dessa estabilidade, no melhor termo da palavra, no sentido assim, do tempo, do tempo das coisas, não é? O Vinícius trouxe muito isso na fala dele, a gente já quer tudo para ontem, tudo para depois. Eu lembro que quando eu fazia alguns trabalhos de inclusão com as equipes de trainees da empresa, era muito engraçado que alguns já falavam assim, não, mas com quanto tempo vocês acham que a gente já consegue ser o diretor da empresa? Né? Então, e eu achava aquilo assim, eu falava, gente, imagina se a gente tinha essa pretensão quando a gente... Mas eu acho que isso é legal porque instiga, né? Como que um lado pode colaborar com o outro, assim. E só para fechar, assim, nessa busca, né, do meu melhor momento, eu acho que tem uma coisa que nos ajuda muito na busca dessa melhor versão de nós mesmos, que é não perder esse brilho no olho, né? E eu acho que o Shinoda traz muito isso na fala dele, assim, que eu acho que o que traz assim para a gente a contemporaneidade, independente da idade, da geração que a gente representa, o que nos torna contemporâneos, eu acho que é esse brilho no olho, é querer aprender sempre, é querer estar trocando sempre. É óbvio que eu nunca vou ter a habilidade digital do Vinícius, da Bruna, esquece, isso não veio no meu DNA, isso não veio na minha programação, mas assim, eu não preciso só disso para ser uma boa profissional, né? Eu acho que assim, eu posso contar com a colaboração do Vinícius e da Bruna para aquilo que eu não consigo dar conta, mas isso não quer dizer que eu também tenho que fechar a porta para todas as outras formas de aprendizagem que eu ainda posso ter e que posso colaborar, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, eu acho que o que nos mantém contemporâneos é a capacidade que a gente tem de manter esse brilho no olho, de querer mais, e de aprender e de buscar e de ir em frente. Eu acho que passa por aí, assim. Então eu continuo em busca dessa versão de mim mesma que continue com esse brilhozinho nos olhos, assim. Que bacana, gente, que delícia de conversa. Bom, indo agora funilando aqui para a gente completar esse episódio, eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem do que, baseado aqui na sua experiência, no que a gente vem discutindo aqui, você deixar uma mensagem positiva para a geração, mas não para a sua geração. Queria pedir para a Bruna, agora vem os desafios, né? Então, Bruna, queria que você mandasse uma mensagem positiva, geracional, né, para os baby boomers, né, para a geração do Shinoda. Pensando aí nas pessoas que nasceram entre 46 e 64, o que você diria para essas pessoas, né? Você que está aí aos 31 já com desprendimentos, com realizações. É muito legal ouvir todo mundo dizendo que cada um está na sua melhor momento de carreira, né? Que coisa linda isso. Que mensagem que você traz, Bruna? E vou dar aqui já, enquanto você pensa um pouquinho, vou dar a dica já, que eu vou pedir para o Vinícius mandar um recado depois para a geração X, né, que são as pessoas nascidas entre 1965 e 1980. Vou pedir para o Shinoda deixar a sua mensagem positiva para os millennials, que são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. E vou depois pedir para a Cláudia deixar a mensagem positiva dela para a geração Z, as pessoas nascidas entre 1997 e 2010. Bruna, te dei um fôlego para você pensar aqui agora. É um desafio, né? E tanto, mas eu diria que vocês têm muito, mas muito a contribuir.
toda a experiência, bagagem, repertório de vida, a gente não encontra nos livros. A gente não vai encontrar nos vídeos do YouTube. A gente vai encontrar nessas nossas trocas, nessas nossas conversas, sabe? Então, ao mesmo tempo também eu sinto de falar que... Não, como que eu posso falar isso da melhor maneira? A gente tinha aquela ideia de deixar ali no cantinho, né? Não sei, assim, lá atrás, né? À medida que você vai envelhecendo, você vai entrando ali naquele lugar do estoque ali, de ficar mais para trás das coisas, mais no cantinho, e não é sobre isso. É sobre vem com a gente, ativo, né? Como o Shinoda, conseguir compartilhar, trabalhar, por exemplo, no golfe, que eu consigo trocar com mulheres incríveis que estão aprendendo como eu. Estamos no mesmo lugar, aprendendo juntas, ninguém sabe nada. Então, eu diria esse lugar assim da sabedoria é o que mais vai ajudar a gente e vai contribuir. Então, sei que talvez foi um pouco redundante, mas vocês importam demais. É isso. Obrigado, Bruna. Muito obrigado. Vinícius, qual é a sua mensagem positiva aí para a geração X? Então, eu acredito que vocês são referência para a gente que está vindo, e a gente está tendo a oportunidade de trabalhar ainda com vocês, vocês sendo nossos chefes, nossos gestores, e a gente está aqui para aprender com vocês. E não estamos aqui para tomar o lugar de vocês, nada do tipo. A gente não quer essa competitividade, e sim essa parceria de vocês mostrarem as dificuldades, os desafios que vocês passaram pelo caminho de vocês, para a gente não cometer os mesmos erros e conseguir ajudar ainda mais as outras pessoas que estão vindo e alcançar os nossos objetivos. Então, a mensagem é de que vocês são nossas referências, e estamos juntos e vamos juntos para alcançar nossos objetivos. Bacana, obrigado, Vinícius. E você, Shinoda, que mensagem que você deixa aí para os millennials, para a geração Y? Eu posso dizer com toda certeza de que a vida de vocês, a carreira de vocês, vai dar tudo muito certo. Vai dar tudo certo, né? A questão é assim, recentemente eu estava refletindo sobre... durante a pandemia, o meu pensamento ia muito para o passado, né? E aí eu comecei a desconfiar que é porque o passado é imutável e gerava uma zona de conforto. Mas, na verdade, o passado ele não é imutável, porque o que nós guardamos do passado é uma interpretação. E conforme você vai ampliando a sua consciência, muitas vezes coisas que você via como ruins, você vê como boas e agradece. Então, tudo que vai acontecer na carreira de vocês está absolutamente certo. Basta conseguir olhar com a lente certa, né? Então, faça a tua parte. Não prometa, né? Eu estava ouvindo a Bruna e pensei assim, não prometa mais do que você pode entregar, né? Porque é isso que vai fazer a tua marca no mercado, né? Mas, Vinícius, vai dar tudo certinho, viu? Para isso, tenha sabedoria, saiba aproveitar os seus contatos, né? Tenta ver com quem já assistiu esse filme, né? E cresça assim, faça a tua jornada. Boa sorte aí para vocês. Obrigado, Shinoda. E você, Cláudia, qual é a mensagem positiva que você deixa para a nossa geração Z? Você sabe que eu fiquei muito feliz que você pediu para a geração Z, porque eu tenho uma filha que está na geração Z, né? Ela tem 17 anos. E há um tempo atrás... Exato, nós temos, né? Temos isso em comum também. E há tempos atrás, ela chegou para mim, ela me olhou assim, ela falou assim, ai mãe, ela tá com seu filho também, deve estar, né, no 3º ano, na fase de pré-vestibular e tal. Ela falou assim, ai mãe, eu tenho tanto medo de não dar certo na vida,
E aí eu perguntei para ela assim, minha filha, mas o que é dar certo na vida para você, né? Tipo assim, o que é dar certo na vida e tal? Mas aí caiu a ficha, assim, da pressão também que essa nova geração tem, né? Sabe, dessa pressão que já tem que vir muito pronto, muito com isso, muito com aquilo outro, assim. E eu acho que, assim, olhando para minha filha, olhando para o teu filho e para todos os que estão nessa geração Z, eu falo assim para eles, assim, calma, respira, você já deu certo. Que foi o que eu falei para minha filha, você já deu certo. Porque vocês já vêm com uma bagagem muito maior do que a bagagem que eu, o Shinoda, a própria Bruna e o Vinícius, que são novos, né, novas gerações, mas assim, a bagagem que vocês estão chegando é infinitamente muito maior do que a que nós tivemos que construir muita coisa. Não que essas novas gerações também não tenham que construir, mas assim, vocês já chegam com uma bagagem incrível, sabe? Vocês já são nativos digitais. A questão do idioma para vocês não é barreira, sabe? Aquilo que a gente teve que ir para aprender, isso já vem quase que naturalmente no DNA dessas novas gerações. A questão de ser um autodidata, nós precisamos fazer curso de especialização em várias áreas. Essa geração, ela entra no computador, ela vai no Google, ela pesquisa, ela já entende tudo muito melhor do que a gente. A gente precisava de um ano e meio em vários cursos. Eles já são autodidatas em uma série de coisas, já são multifuncionais, já tem uma heterogeneidade de informações e de conhecimento. A única coisa que eu diria para eles é assim, respira, calma, devagar, o que fazer com isso tudo, com essa bagagem toda, com essa informação toda. Então, eu acho que essa seria a minha mensagem, assim, calma, respira, e assim, você já deu certo, né? E quando as coisas começarem a chegar, eu vou recorrer ao Shinoda, né? O que aparecer para você é porque era para você mesmo. Então, tipo assim, abraça e vai. Muito bom, Cláudia. Bem, o E-Podcast pode ser visto nos canais da Feza Group, no YouTube, no Instagram, e pode ser ouvido também no Spotify. Eu quero agradecer a participação da Bruna. Bruna, muito obrigado, foi uma alegria. O único momento dos episódios que me dói é a hora de despedir, né? Mas obrigado, viu, Bruna, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer ouvir vocês, aprender com vocês e compartilhar um pouquinho da minha jornada. Obrigada. Obrigado, Bruna. Cláudia, muito obrigado a você também. Uma alegria também ter você aqui conosco, compartilhando suas ideias, seus pensamentos. Vai ser muito bacana ter esse bate-papo todo aqui registrado. Mas, Jaime, eu que agradeço o convite. Olha, foi uma delícia essa troca. Acho que foi incrível, assim. Papo bom é esse, quando termina e a gente fala assim, foi tão pouco tempo, podia ter um pouquinho mais, né? E eu saio com essa sensação dessa nossa conversa. Que bacana. Obrigado, Cláudia. Shinoda, muito obrigado pelo seu tempo, pelo tempo que você tirou aí de estar com o netinho, mas espero que você tenha um tempo ainda hoje para voltar com ele. Obrigado por estar aqui, como sempre, compartilhando seus ensinamentos. Para mim, já uma felicidade de há mais de 2 décadas usufruir da sua companhia. Obrigado por compartilhar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E fico pensando aqui, quando é que nós vamos nos ver de novo, né? Foi tão bom esse bate-papo, né? Muito agradável. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Ô, Shinoda, eu vou deixar o convite da seguinte forma, que seja logo para a gente se encontrar e que o Vinícius faça uma tapioca para a gente. Isso. Muito bom. Vinícius, você fazendo a tapioca, eu vou servindo ali e a gente vai fazendo o bate-papo rodar, tá bom? Faz um bem bolado. Não é? Vinícius, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui junto conosco, compartilhando sua jovialidade, seus pensamentos aí super positivos. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, conhecer todo mundo aqui. Já adicionei aí alguns no LinkedIn e vamos trocando e a gente se vê por aí, né, gente? O mundo é pequeno.
Muito bom, Vinícius. Quero agradecer também aqui na parte técnica a Ana Sabino, que está fazendo aqui toda a nossa gravação e vai trabalhar na edição, depois na comunicação do material. Agradecer a Amanda, que trabalhou aqui na roteirização junto comigo, e a Juliana Lima, que esteve na preparação desse episódio. Para você que nos assistiu, que nos ouviu, se você gostou, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse bate-papo. Afinal de contas, essa pessoa que está na sua cabeça seguramente está em uma dessas 4 gerações. Vai ser uma alegria compartilhar. Muito obrigado e até o próximo.